A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse terceiro trimestre desse CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito legal, sobre mais alguns personagens da Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar sobre as filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. E eu espero muito que o Senhor Jesus ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas. Pega esse vídeo e posta aí na tua rede social e envia para mais alguém ser edificado em Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para aprender com o Senhor Jesus. É claro também, se você puder, indica os nossos trabalhos das classes dos adultos, dos jovens, o Facilita EBD também. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar nesse terceiro trimestre sobre um assunto muito especial, mais alguns personagens da Bíblia. E o tema de hoje é as filhas de Zelofeade, um pedido que mudou a história. Para você iniciar bem a tua aula, inicie pela leitura bíblica que a própria lição traz para a gente. Lê o versículo introdutório, que é esse aqui, ó, da barrinha azul, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Também leia o texto de Números, capítulo 27, versículo 1 ao 11, e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós precisamos compreender a formação do Antigo Testamento. Nós observamos, conforme a Bíblia, que o Antigo Testamento ele possui, então, 39 livros. E ele é formado em 5 grupos, como nós estudamos no trimestre passado. O primeiro grupo é conhecido como Pentateuco. O segundo é conhecido como livros históricos. O terceiro, livros poéticos. O quarto é conhecido, então, como profetas maiores. E o quinto, como profetas menores. Por que eu estou falando isso para você? Porque a história de hoje ela está narrada especialmente no Pentateuco, no livro de Números. O Pentateuco ele é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a narrativa de hoje está no texto de Números. O texto de Números ele foi escrito durante a peregrinação, durante a viagem no deserto. E o texto de Números traz para a gente exatamente essa visão de vários testemunhos, de vários exemplos de personagens da Bíblia. E aqui em Números nós vamos encontrar então uma situação que acontece no período bíblico da liderança de Moisés, sobre a narrativa das filhas de Zelofeade, que são citadas aqui no texto bíblico. Na cultura bíblica, nós precisamos entender que quem só tinha o direito da herança eram os homens. É importante você entender essa questão aqui. Nos dias de Moisés, as mulheres não tinham tanto valor como tem hoje. Quem dá valor às mulheres é Jesus. Jesus restaura as mulheres de uma forma especial. Observe, ele escolhe uma mulher chamada Maria para ser o instrumento da sua encarnação, do seu nascimento. No texto de Lucas, você percebe Lucas descrevendo então a visão que Jesus traz sobre as mulheres, a restauração, a ênfase sobre restauração. O testemunho da ressurreição então é compartilhado para as mulheres. Só que quando nós pegamos então a perspectiva bíblica dos dias de Moisés, as mulheres então não tinham tanto valor como tem no período de Jesus. Nesse período, então, quando uma mulher ficava viúva, ela era sustentada pelo filho mais velho. Quando as filhas, então, perdiam seu pai e não tinha nenhum irmão homem ou ainda não tinham se casado, a herança, então, ficava perdida e elas ficavam aquém, ou seja, tinham que passar necessidade.
E a história bíblica chega a dizer que essas meninas se levantam agora e vão até a maior liderança do seu tempo, que é Moisés, e passam a apresentar então a sua causa. E isso chega na direção de Deus, e Deus orienta Moisés para restaurar a herança das filhas de Zelofeade. E eu espero que a partir dessa perspectiva você possa ter uma visão a respeito desse chamado, então, da necessidade de abraçarmos esse chamado, de estarmos convictos daquilo que Deus tem para nós, de correr atrás das bênçãos que Deus prometeu para as nossas vidas. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Quem são as filhas de Zelofeade? A Bíblia fala muito pouco a respeito desse personagem conhecido como Zelofeade. Ele é citado em Números capítulo 26, versículo 33. Ele é conhecido como filho de Éfer. A própria lição traz isso para a gente. E a Bíblia destaca que ele tinha filhas, mas não tinha filhos homens. E o direito da herança nesse período era dado somente para os homens. Observe o que essas meninas fazem. Elas então buscam seus direitos e vencem então o processo de forma sensacional com a bênção de Deus. A Bíblia narra que Zelofeade ele morreu durante a peregrinação, ou seja, durante a viagem. É por isso que é preciso compreender o livro de Números. Ele foi escrito durante a viagem do Egito até Canaã. E durante esse processo, as leis estavam sendo estabelecidas. Os 10 mandamentos estavam sendo orientados. Moisés estava ainda escrevendo o Pentateuco, orientando o povo. O texto ainda está em processo. E Deus está usando Moisés para trazer agora com sabedoria as suas decisões. E a partir dessa perspectiva, nós entendemos muito bem a riqueza de como Deus é um Deus amoroso, é um Deus que se preocupa com cada detalhe, é um Deus também que se preocupa com essas meninas que pela cultura do mundo eram desprezadas, mas na visão do reino de Deus, fazendo parte do reino de Deus, nos dias de Moisés, elas agora são abençoadas por causa da glória de Deus. E aqui nós percebemos a riqueza da bênção de Deus sobre os seus servos. Isso é graça de Deus. A graça de Deus, ela é a manifestação do favor imerecido de Deus e a manutenção da obra criada. É pela graça de Deus que nós recebemos a bênção. Nós não merecemos a salvação, não merecemos as dádivas de Deus, mas é pela graça e a bondade de Deus manifestada em nós que nós agora recebemos benefícios do céu. As filhas de Zelofeade, então, são agraciadas por Deus. É a mão de Deus sobre elas. E aqui nós percebemos muito bem a riqueza do que Deus quer fazer também com essa geração. Essa geração precisa compreender muito bem a necessidade de entendermos o abraço da graça de Deus. Temos alguma coisa, somos abençoados, não porque merecemos, não vem de nós, mas é graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 descreve isso, a bênção de Deus repousada sobre nós. E no reino de Deus, essas mulheres, as filhas de Zelofeade, são tratadas com dignidade. Observe, a partir da leitura de Números, nós entendemos que no mundo elas eram desprezadas, mas agora, na visão do reino, sendo servas de Deus, elas são tratadas com dignidade. Aqui tem um princípio sensacional. No mundo, as mulheres são tratadas sem respeito, sem dignidade, mas no reino de Deus são tratadas como princesas de Deus, servas de Deus, escolhidas do Senhor com direito à herança. Pega essa visão e deixa Deus te usar na escola bíblica. Avançando, o segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: a lei vigente. Vamos entender sobre a lei que estava exatamente nessa construção, nesse processo histórico dos dias de Moisés. O primeiro subtópico destaca então o direito à herança. Vamos entender a respeito do direito à herança. A partir da leitura de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 a 17, na cultura hebraica, a partir da morte do patriarca, do pai da família, aquele que tinha então toda a riqueza, a herança deveria ser dividida entre os filhos homens. E um detalhe que você precisa entender: o primogênito, o primeiro filho homem, deveria então receber uma porção dobrada, maior do que os demais, porque ele tinha então, pela lei, a responsabilidade de cuidar da sua mãe, a viúva, e das suas irmãs.
Isso é cultural, né? Isso está vigente na lei hebraica, especialmente nos dias de Moisés. Só que a Bíblia narra para a gente que Zelofeade não tinha filhos homens, somente mulheres, e ele falece. E agora, como se daria então a questão da sua herança? Será que suas filhas deveriam passar necessidade? Na perspectiva de Deus agora, nós percebemos que há uma saída. Essas mulheres de Deus são tratadas no reino de forma digna. Observa, o mundo em nossa volta trata as mulheres de forma indigna. É necessário que elas abracem diversas visões para poder ter os seus direitos. Mas agora, na visão do reino, elas são agora agraciadas e são princesas de Deus, chamadas por Deus e têm todos os direitos garantidos no Calvário. Pega isso e deixa Deus te usar. É Cristo que ergue as mulheres de uma forma sensacional, restaurando-as à vontade soberana de Deus. Por quê? Na cultura daqueles dias, as mulheres eram consideradas inferiores pelo fato do pecado que aconteceu então no mundo, pelo fato da queda. Mas conforme a visão de Cristo, são elas agora que dão as boas novas da redenção a partir da ressurreição. Quem é que estava lá quando Jesus ressuscitou? Foram as mulheres. E nós percebemos essa perspectiva de restauração. E observando então a leitura bíblica desse texto, nós encontramos à luz da Bíblia a questão da herança e entendemos nessa cultura muito bem a abertura do cuidado de Deus para essas servas abençoadas. Na cultura antiga, as mulheres então não tinham direito da herança, mas pela vontade de Deus, as filhas de Zelofeade então são agraciadas. E aqui você pode ser um instrumento de Deus para edificar os teus alunos, tuas alunas em Jesus. Avançando então, o segundo subtópico desse segundo ponto, trata então sobre o fardo pesado. Que fardo é esse? No contexto bíblico, quando nós analisamos a história das filhas de Zelofeade, nós percebemos que elas não eram casadas, elas não tinham irmãos, e naquela época, nos dias de Moisés, as mulheres se casavam muito novas também. Então observe esse detalhe. Essas meninas agora são amparadas pela lei, claro, pela vontade de Deus, pela graça de Deus, andando então na contramão da visão do mundo. Aquele que serve a Jesus, ele é amparado pela graça de Deus. Aquela que serve a Jesus, ela é amparada pela graça de Deus. Na casa de Deus, nós somos então tratados como servos e servas, príncipes e princesas do Senhor. Na casa de Deus, então, nós somos amparados e não desamparados. Na casa de Deus, nós temos então, através de Cristo, o direito à herança. Nós agora somos filhos de Deus. Nós estávamos na situação dessas meninas, sem direito à herança. Estávamos então largados ao mundo por causa do pecado, mas Cristo nos amou primeiro. Ele nos comprou no Calvário pelo preço de sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E agora você tem direito à herança. Você pode chamar Jesus de teu Pai. Você pode chamar Deus de Senhor. Você pode agora ser agraciado pela vontade de Deus por causa da bondade de Deus em te escolher para uma obra específica. Então, quando nós analisamos exatamente essa perspectiva, compreendemos agora que em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós temos então o respeito merecido. Em Cristo nós temos o direito da herança. Em Cristo nós temos então o direito de nova vida, de dignidade. E isso aqui é revelado a partir do Evangelho. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: o clamor por justiça. Vamos observar exatamente qual a perspectiva desse terceiro ponto. O primeiro subtópico destaca, então, sem precedentes. Em Números 27, do versículo 1 ao 4, aquelas meninas foram levadas diante de Moisés e diante da liderança. Nunca antes tinha acontecido uma situação como essa. E aquela situação aconteceu a respeito do direito da herança. E aqui nós encontramos a justiça de Deus trabalhando também. Deus é justo, Deus cuida dos seus servos e servas também. Elas vão diante de Moisés e
Aqui nós percebemos a causa sendo levada a Moisés. E elas levam o seu pedido, pedindo a herança do seu pai, conforme está escrito em Números 27, 4. E aí nós percebemos que não havia precedentes, ninguém nunca antes tinha feito isso. E aí também compreendemos a partir da leitura bíblica que Deus então traz clareza para o coração de Moisés. Traz paz também em restaurar a herança dessas meninas. Observe, na casa de Deus, na direção de Deus, na visão do reino de Deus, nós somos restaurados. No mundo, nós somos vistos como os objetos desse mundo, como pecadores, escravos de Satanás. Mas em Cristo agora nós temos liberdade, direito à herança. Deus em justiça agora nos resgata. Isso também nos lembra a respeito da obra da salvação, sabia? Nós éramos pecadores, nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro, comprou você que está me assistindo para ser um instrumento, te fez uma chamada. Hoje você tem direito à herança porque Cristo te amou. E aqui nós encontramos a abertura do Senhor, por ordem do Senhor. Números capítulo 27, versículos 5 a 11. Por ordem de Deus, aquelas meninas foram restauradas. Por direção de Deus, que Deus deu a Moisés, aquelas meninas foram agraciadas com a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando Deus decide nos abençoar, glória a Deus, não há nada em ninguém que possa te impedir. Que essa palavra também edifique você. Se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário, é importante para a gente. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. Mais um pedido. Aquelas meninas buscaram então o seu direito. Foram agraciadas por Deus. Depois delas, várias outras meninas passaram a ser abençoadas. Esse caso está na Bíblia muito bem para demonstrar a riqueza do Evangelho, a restauração em servir a Jesus. Quando nós observamos na Bíblia, nós percebemos que essas meninas buscam então os seus direitos. E olha, é importante você buscar os teus direitos. Debaixo da bênção de Deus, da direção de Deus, elas buscam os seus direitos e Deus então agracia essas meninas em justiça. E o nome dessas meninas é citado também na Bíblia, como Maala, Noa, Ogla, Mica e Tizar. São elas que são o instrumento de Deus para abrir a porta também para o mesmo direito alcançar outras vidas, para a mesma bênção alcançar outras pessoas. Aqui nós temos um detalhe. Nós somos agraciados por Deus, recebemos o direito de sermos filhos de Deus por herança. Agora também nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho para alcançar outras vidas. Nós temos a responsabilidade de abrir a porta, de anunciar o Evangelho, da graça de Deus, que também está disponível para outras pessoas que também precisam de receber a bênção de serem filhos de Deus com direito à herança. Nós temos esse papel também de levar Jesus e anunciar Jesus para que vidas possam ser edificadas para a glória de Deus e que Deus use você. Avançando, o quarto ponto trata então sobre o seguinte assunto: o poder do clamor. Quando a gente clama, busca os nossos direitos. Quando a gente clama, ora a Deus e pede a direção do Senhor, algo acontece de forma sobrenatural. O primeiro subtópico trata, então, sobre a resposta inesperada. Moisés viu algo muito sério aqui com esse pedido das meninas. E ele levou a causa delas diante do Senhor. Observe que a direção da resposta veio da parte do Senhor. Números 27, do 5 ao 11, você percebe que foi o Senhor que deu a direção. Foi o Senhor que deu a resposta. Foi o Senhor que guiou Moisés. O Senhor direcionou Moisés para cuidar dessas meninas, que estavam buscando então seus direitos, a partir da morte do seu pai. E daquele dia em diante, situações semelhantes a essas passaram então a serem agraciadas por causa da resposta de Deus, da direção de Deus. Moisés ele busca a direção de Deus. Aqui também nós temos uma visão bem interessante.
Se nós queremos tomar uma decisão, precisamos então buscar a direção de Deus. Essas meninas buscaram o seu direito, mas também a direção de Deus, e a resposta de Deus chegou sobre elas. Se você precisa da direção de Deus, busque a direção de Deus, porque somente o Senhor pode te guiar. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: saiba pedir, saiba orar, saiba buscar da presença de Deus. Aquelas meninas tiveram a sabedoria de pedir. Tem muita gente que não é abençoado, não é abençoada, não recebe bênçãos, porque não sabe pedir. Não sabe pedir a ajuda de alguém, não sabe pedir uma orientação, age de forma agressiva. Aquelas meninas não foram buscar os seus direitos de forma agressiva, mas de forma sábia. Aquele que sabe pedir recebe então as bênçãos de Deus. A própria Bíblia destaca que a palavra mansa, ela desvia o furor. A sabedoria em pedir é um recurso. Quando nós temos a sabedoria em pedir, nós somos abençoados. Elas tiveram sabedoria e Deus agiu de forma extraordinária para abençoá-las. E aqui você também precisa buscar da sabedoria de Deus. Busque sabedoria de Deus se você tem necessidade de resposta. Busque sabedoria de Deus para falar, para agir, para ajudar alguém e ser ajudado também. E finalizando a lição, o terceiro subtópico do quarto ponto trata então sobre um pedido de fé. A ação dessas meninas é uma ação de fé. É uma ação que parte da fé delas. Elas passam a crer na possibilidade da restauração. Elas passam a acreditar que Deus poderia mudar a situação. E Deus mudou. Elas passam a crer que o seu pedido poderia ser atendido por Moisés por causa da direção de Deus. Quando nós buscamos a direção de Deus, falamos com o dono de tudo, situações são mudadas, quadros são mudados. Deus tem condições de nos abençoar, de abrir porta onde não tem, de criar o direito onde não é. Deus tem condições de abençoar você, a tua vida e a vida dos teus alunos. E que essa palavra possa edificar você em Cristo. E se eu te ajudei, que Deus em Cristo abençoe a sua vida para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. E se eu te ajudei na aula de hoje, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram. Tem muita gente fazendo isso. Muito obrigado pelo teu carinho, gente. Olha, que Deus abençoe você. Envia esse vídeo para mais alguém. Deixa teu comentário aí. Coloca de onde você está assistindo. Isso é muito legal também, tá? Que Deus abençoe você. Muito obrigado você que tem um carinho de tirar uma foto assistindo a aula ou então na escola bíblica dominical da tua igreja e me marcar também. Que Deus abençoe você em Jesus. Segue a gente no Instagram, em Cristo, que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor. E se você está afastado de Jesus, saiba muito bem que Deus te chama para ter o direito de filho com herança. Deus tem um plano na sua vida, aceite a Jesus como seu Salvador e você pode fazer isso deixando um comentário abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você com muito prazer e muito carinho também. Tem gente aceitando Jesus através desse trabalho, esse é o nosso objetivo, que Deus então edifique a tua vida para a glória e honra do Senhor. E como dica de leitura nesse trimestre, eu quero indicar esse texto aqui, ó. Quem aqui na Bíblia Sagrada pode te ajudar muito. Nesse trimestre nós estamos analisando os perfis de personagens da Bíblia. São sermões biográficos e vale a pena você ter esse texto da Editora Vida para poder ter algum recurso a mais, trazer curiosidade para a vida dos teus alunos. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Lição de número 4. Josué, o valor do discipulado. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.